Nós ainda estamos no livro de Bereshit, no livro do Gênesis, Parashat Toldot. Em algum momento dessa parashá, a gente escuta uma pergunta. Lama ze anochi? Por que isso acontece comigo? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos ao longo da vida. Por que eu estou sofrendo com essa doença? Por que eu estou passando por dificuldades financeiras? O que eu fiz para merecer isso? Essa também foi a pergunta de Rivká, de Rebeca, a segunda matriarca do povo de Israel. Rebeca nasceu, diz a nossa tradição, quando o seu prometido, Isaac, então com 37 anos, quase foi sacrificado pelo seu pai, por Abraão. Se Isaac sobreviveu fisicamente, é certo que ter tido uma faca no seu pescoço não lhe fez nada bem. Quando Rebeca tinha 3 anos, Isaac já era um quarentão. E ele, então, a levou de uma família de arameus para ser a sua futura esposa. Sim, não dá para ser a esposa dele, ele com 40 anos e ela com 3. Não faz nenhum sentido. E para lidar com esse desconforto bíblico, com essa contagem, muitos séculos depois, os nossos sábios fizeram uma ginástica para demonstrar que Rebeca tinha 13 anos e não 3, quando Isaac se casou com ela. E ele tinha 40 anos. Aliviou um pouco, mas não muito. Os anos se passaram e nada da jovem engravidar. Deveria já estar pensando, Lama ze anochi? Por que isso está acontecendo comigo? A Torá já tratava Rebeca como estéril, como incapaz de ter filhos. E 20 anos depois de ela ter se casado, quando ela tinha 33 anos e seu marido tinha 60, finalmente Rebeca engravidou. E aqui começou outro drama. No ventre, 2 filhos que se perseguiam loucamente. Rebeca, mais uma vez, se perguntou, agora em voz alta, Lama ze anochi? Por que essas coisas acontecem comigo? E ela falava isso com muito sofrimento. Rebeca sofria já com os seus futuros filhos e sofria também já com os seus futuros netos. Sim. Segundo o Midrash, ela já sabia que ela teria netos e que ela teria 12 netos. E como ela sabia? Porque na pergunta em hebraico, dizem os nossos sábios, Lama ze anochi? Porque isso, comigo, o valor numérico da palavra ze, formado pelas letras zain e rei, equivale a 12. 12 filhos de Jacó. Mas a conta não fecha. Jacó teve 12 filhos e teve uma filha. Teve Diná, que precisamos colocar na conta. E Esaú teve mais 5 filhos. Ou seja, Rebeca teve 18 netos. No final da gravidez, voltando no tempo, Vatelech lidrosh et Adonai, Rebeca decidiu questionar e tentar entender Deus. Aqui é um ponto muito importante da nossa parashá, porque é uma mulher, naqueles tempos, que tentou interpretar, entender o que Deus estava dizendo para ela, o que Deus estava tentando informar para ela naqueles tempos. Ela pensava, afinal, o que se passava na cabeça dele para me fazer sofrer tanto? Rebeca buscava Deus em muitos lugares, no meio de Israel e fora do meio de Israel. E de onde nós sabemos disso? Também dos nossos antigos rabinos, que eu tenho total convicção que eram muito mais ousados do que nós, na nossa época. Segundo os rabinos do passado, quando Rebeca
ia às sinagogas e casas de estudos, Jacó se preparava para ser o primeiro a nascer. Agora, tinha momentos que Rebeca procurava a Deus em outros templos, em templos em que se idolatravam as estrelas. E aí, era Esaú que se preparava para nascer primeiro. E quem foi o primeiro a nascer? Foi Esaú. Ou seja, a gente pode imaginar que quando Esaú nasceu, onde estava Rebeca, talvez procurando Deus em templos estrangeiros. Procurando Deus nas estrelas. Procurando suas respostas existenciais. Ô, gente. Em seguida nasceu Jacó. E quando Jacó nasceu, Rebeca, supomos, estava numa sinagoga. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, não é se ela estava numa sinagoga, se ela estava num outro templo religioso, porque a gente sabe que não havia sinagogas na época bíblica, pelo menos não na época da Torá. Mas eu chamo a atenção para o pensamento de rabinos que viveram há quase 2000 anos e que entendiam que Rivká, uma mulher, frequentava sinagogas, sim, e ia à casa de estudos judaicos para estudar e para tentar entender quem é Deus e por que certas coisas ruins aconteciam justamente com ela, que se considerava uma boa pessoa. Desde sempre, se a gente pode perceber aqui, as mulheres sim frequentavam sinagogas e frequentavam centros de estudos judaicos. E estudavam a sério. Mesmo quando os homens tentavam afastá-las ao longo dos séculos, as mulheres se aproximavam. As próprias letras do nome de Rivká podem nos dar uma dica disso. Se a gente muda a posição dos nomes, das letras, do nome Rivká, nós vamos encontrar a palavra kirvá, dentro dela, que se diz que havia 2 povos, bekirvá, dentro dela, e krová também, próxima de. E aqui eu completo. Rivká sempre esteve próxima da Torá. Passando para os nossos tempos, nessa semana, nas últimas semanas, em meio a toda a dor da guerra, 3 mulheres israelenses foram ordenadas rabinas no Hebrew Union College, no seminário rabínico onde eu estudei, em Jerusalém. 3 mulheres que seguem a tradição da matriarca Rebeca, Rivká e Meino, dedicando-se à vida sinagogal, dedicando-se aos estudos judaicos, a aprender e a ensinar. Então, eu aproveito esse Shabat, em meio a tanta tristeza, a gente pode ter momentos de alegria, sim, a gente precisa desses momentos de alegria. Então eu quero desejar Mazal Tov, a Rabina Liana Zilberman Solov, Mazal Tov a Rabina Miriam Kalimova e Mazal Tov a Rabina Yael Katz, que se tornaram novas rabinas para o povo de Israel. Eu aproveito esse momento também para lembrar 2 pessoas. Para lembrar da minha saudosa colega que estudou junto comigo, Rabina Tlalit Shavit, que se formou rabina comigo há exatos 11 anos. A Rabina Tlalit Shavit faleceu precocemente em março desse ano em Israel. Também quero dedicar essa minha fala à elevação da alma de uma grande mulher, Vivian Silver, de abençoada memória. Uma mulher que dedicou a vida ao diálogo entre mulheres israelenses, judias e palestinas. Uma mulher que era Bugeret do Abonim Dror, do movimento juvenil. Uma mulher que era uma kibbutznikit. Ela era, ou seja, era a síntese de todos os sonhos que a gente tem em relação a Israel. E ela foi assassinada no dia 7 de outubro. Vivian Silver foi enterrada ontem no Kibbutz Gezer. E o rabino que dirigiu as orações, rabino Oded Mazor, da comunidade Kol HaNeshama de Jerusalém.
Yehi Zichra Baruch. Que as novas rabinas de Israel honrem a memória da rabina Tlalit Shavit. Honrem Rivka e Meino. E honrem esse trabalho maravilhoso que Vivian Silver deixou para nós. E que a gente possa teimar em lutar pela paz. Shabbat Shalom.